Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa João Paulo II. Como você que está acompanhando aí está percebendo, então é um documento que vai falar sobre a moral cristã, a moral católica, a moral divina, a moral que Deus trouxe para nós. Quer dizer, são os valores divinos que o homem não conhece. O homem conhece os valores terrenos, mas os valores divinos, que são muito superiores, infinitamente superiores aos humanos, o homem não conhece. Então Deus veio revelar para o homem através aí dos 10 mandamentos, do Decálogo, com Moisés, então, lá no Antigo Testamento, veio revelar os valores divinos, como é que os homens têm que se tratar para já viverem aqui na terra o céu. Então, e Jesus, daí quando vem, né, o Filho de Deus, quando vem na plenitude dos tempos, então sim, ele vai acolher novamente os 10 mandamentos e vai explicar um por um, pormenorizadamente, ele vai explicar para nós refletirmos. Então, é claro, são os valores divinos para o homem e a mulher que está aqui na Terra adquirirem esses valores, viver esses valores, vivenciarem, testemunharem, enfim, que são os valores celestes. Mas nós que estamos aqui na Terra já somos chamados pelo batismo a vivermos uma vida nova, que é a vida divina. Para irmos nos acomodando a esta vida divina, para irmos tomando forma nesta vida divina que nós temos que viver já aqui e agora, então sim, o Senhor fala dos 10 mandamentos. Que se eu seguir os 10 mandamentos, já estou vivendo o céu aqui na terra. Ok? Bem, nós estamos no segundo capítulo deste documento, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Quer dizer, não se conforme, não se iguale, não faça igual à mentalidade deste mundo, né? Pelo contrário, faça-se igual à vontade de Deus. Então, este é o segundo capítulo que nós estamos. E estamos num subtítulo que diz a consciência e a verdade. Bem, estamos vendo já há alguns dias, então, o que é a consciência, né? A consciência é o meu eu, sou o que eu sou como gente, o que eu penso, é o que eu reflito, são as minhas emoções. Então aí está o espírito humano, que é a alma humana, que é a psique humana, é tudo a mesma coisa. Isso é a consciência humana. Vimos que essa consciência humana, ela pode sim pensar sozinha, evidentemente, mas se o homem pensar sem a luz de Deus, ele poderá cometer muitos erros. Já com a luz divina iluminando a consciência do homem, então, ele consegue tomar os caminhos retos e nesses caminhos perseverar. É isso que o Papa está aqui falando para nós. Só para ligarmos aí o nosso último programa com o de hoje, a consciência não é uma fonte autônoma e exclusiva para decidir o que é bom e o que é mal. Ela pode decidir, mas não seria bom. Pelo contrário, nela está inscrito profundamente um princípio de obediência relacionado com a norma objetiva, que fundamenta e condiciona a conformidade das suas decisões com os mandamentos e as proibições que estão na base do comportamento humano. Então, claro que já foi implícito no homem, quando eu digo homem, digo ser humano, homem, mulher, gênero humano, né? Então já foi colocado no gênero humano um princípio dele fazer sempre o bem. É um princípio que foi colocado nele, para ele se distanciar do mal. Embora muitas pessoas não sigam este princípio, se revoltam contra ele ou se voltam contra ele, e então vão viver aí o que bem entendem. E nesse bem entendem, muitas vezes praticam mal, prejudicam outras pessoas, destroem lares,
enfim, destroem vidas. Então aí está. Mas o Senhor já colocou esse princípio em nós. Não é? Sabe aquele princípio que foi colocado em Nossa Senhora? Um princípio para ela dizer sim. Quando o anjo Gabriel a visitasse e a convidasse para ser a mãe do Senhor, então ela teria um princípio dentro dela que seria para ela nunca dizer não ao anjo. É um princípio. Assim como nós também temos o princípio de não praticarmos o mal. Ok? Então, mesmo Nossa Senhora tem aquele tipo de princípio, nós temos um outro tipo de princípio, mas eu quero dizer que no fundo é a mesma coisa, é um dom de Deus. Então, Nossa Senhora poderia ter dito não? Claro que poderia, é livre. Assim como eu e você, está esse princípio em nós, de nunca fazermos o que é mal, mas muitas vezes eu escolho fazer o que é mal. Você também deve escolher muitas vezes fazer o que é mal, que se torna o pecado. Ok? Agora, então, entrando no parágrafo de hoje, parágrafo 61, diz: a verdade sobre o bem moral, declarada na lei da razão, é reconhecida a prática e concretamente pelo juízo da consciência. Então, é reconhecida a prática e concretamente pelo juízo da consciência. Então, na nossa consciência existe um juízo que nós já explicamos. Que é um senso, é um senso de orientação, um senso de fazer o bem, um senso de escolher. Então existe esse juízo da consciência, o qual leva a assumir a responsabilidade do bem realizado e do mal cometido. Se o homem comete o mal, o reto juízo da sua consciência permanece nele testemunha da verdade universal do bem. Então quer dizer, se o homem comete o mal, a verdade que está nesse juízo, a verdade que está no juízo da consciência, ela permanece como testemunha para dizer, olha, você fez o mal. Você fez porque você quis, porque eu falei para você não fazer, aquela vozinha, né? Que fala, não faça. Então, eu falei para você não fazer, mesmo assim você fez. Então, quer dizer, o juízo reto da consciência. Eu não segui o juízo reto da consciência, ok? Então eu fiz o que eu quis fazer. Se o homem comete o mal, o reto juízo da sua consciência permanece nele, testemunha da verdade universal do bem, como também da malícia da sua escolha particular. Então, se eu fiz uma escolha particular e nessa escolha tinha malícia, então, quer dizer, eu queria fazer aquilo para lograr isso, lograr aquilo, ganhar isso, ganhar aquilo, me converter nisso ou naquilo, então, quer dizer, tinha uma malícia. Então, a mesma malícia que vai também, essa verdade me testemunha contra essa malícia. Ok? A verdade que está no juízo reto. Mas o veredicto da consciência permanece nele ainda como um penhor de esperança e de misericórdia. Enquanto atesta o mal cometido, lembra também o perdão a pedir, o bem a praticar, e a virtude a cultivar, sempre com a graça de Deus. Então Deus tira isso, você cometeu um pecado, Deus tira de você esse veredito da consciência, quer dizer, esse juízo reto, ele tira. Ele fala, não, Luiz Carlos cometeu um pecado aí, eu vou tirar o reto juízo dele. Não, Deus não tira, porque foi um dom dado por ele. E se é um dom dado por Deus, jamais ele vai tirar da gente esse dom. Veja, assim como o demônio, por exemplo, Lúcifer. Um anjo de luz maravilhoso, um anjo fantástico, poderosíssimo que ele era. E ele se julgava tão importante, tão poderoso, que ele então caiu na sua liberdade, no seu orgulho, arrogância, prepotência, etc. Ele caiu e se voltou contra Deus. Agora eu pergunto, Deus tirou os dons que ele deu a Lúcifer, aqueles dons maravilhosos, ele tirou? Não, não tirou. Os dons permanecem nele. Ele só não usa os dons para o bem, mas usa para o mal. Quer dizer, então, ele, claro que já foi julgado, já está condenado por Jesus. Já foi julgado e já está condenado. Só que ele ainda não está preso. Entende?
Ele não foi enviado para o inferno para nunca mais sair de lá. Ainda não foi. Ele será enviado quando Jesus voltar, a sua segunda vez, e a última, portanto, que nós chamamos de parousia. Quando ele voltar, então, na parousia, aí sim, aí o demônio, com todos os anjos amigos dele, irão para o fogo do inferno, junto com todas as almas que receberão seu corpo humano de volta, e irão também para o fogo do inferno toda a eternidade, onde só haverá sofrimento e dor, só isso. Entende? Então, quer dizer, daí nunca mais eles sairão. Mas enquanto isso, Lúcifer está aí agindo com todos os seus amigos, todos os seus comparsas aí, praticando o mal, não é verdade? Então, mas por quê? Eles praticam o mal com poder, com autoridade? Sim, com autoridade, com poder. Porque Deus não tirou os dons dele. Assim, no nosso caso, também Deus não tira. Por que ele não tira? Porque ele ainda nos quer ver praticando o bem. Ok? Nos quer ver praticando o bem e evidentemente que ele deseja, né? Espera de nós uma conversão, espera de nós uma renúncia a todo mal, todo pecado. Ele aguarda ansiosamente, Deus aguarda ansiosamente isso de cada um de nós. Muito bem, desta forma, então, no juízo prático da consciência, que impõe à pessoa a obrigação de cumprir um determinado ato, revela-se o vínculo da liberdade com a verdade. Então, revela-se um vínculo da liberdade com a verdade. Que vínculo que é esse? É o vínculo que eu estava dizendo, que é um princípio que Deus colocou em cada um de nós sempre praticarmos a verdade. É esse princípio que foi colocado em nós sempre escolhermos o bem. Temos uma propensão para escolher sempre o bem. Mas nem sempre escolhemos o bem. Por quê? Porque nos desvirtuamos da lei de Deus. Nós nos encantamos com as coisas do mundo, nós nos apaixonamos pelas coisas do mundo e esquecemos que tem um mar, um oceano de amor esperando por nós. Nós nos apaixonamos por coisas tão mesquinhas que o mundo nos dá. Porque o mundo é assim. As coisas do mundo, os prazeres terrenos são assim. Eles dão para você uma coisa que parece maravilhosa, mas é uma faísquinha, é um nada. Então você vive de repente você vive aquela alegria naquele momento, aquela hora, 1, 2 horas, não sei quanto tempo, você vive ali, mas logo ele acaba, ele tem um fim. Então tudo que é terreno tem um fim. Tudo tem um fim. Agora, tudo que é divino nunca tem fim. São coisas eternas, que não têm fim. Então nós escolhemos muitas vezes as coisas finitas e não escolhemos as coisas infinitas. Nós escolhemos as coisas que passam e não escolhemos aquilo que não passa, aquilo que é eterno. Então nós somos assim. Por quê? Porque as coisas de Deus nós não vemos, nós sentimos. Não é verdade? As coisas do mundo estão aí, nós estamos vendo as coisas do mundo, então elas nos atraem. Nós não conseguimos ver a graça de Deus. Quem é que vê a graça de Deus? Ninguém vê. Não é? Quem vê o dom de Deus? Ninguém vê. Quem vê Deus? Ninguém vê. Mas os homens eu estou vendo, as mulheres, as coisas, as riquezas do mundo, a moda, a roupa, o cabelo, eu estou vendo tudo isso. E muitas vezes eu vou atrás disso em detrimento do que é santo, do que é maravilhoso, do que é eterno, do que é bendito. É assim que nós agimos. Bem, mas estava aqui dizendo, né, que o juízo prático da consciência, ele revela esse vínculo da liberdade com a verdade. Então eu sou livre para escolher sempre a verdade. Sempre. Eu sou livre para escolher. Eu nunca vou poder culpar a Deus como fez Adão e Eva. Eles culparam a Deus. Nós, eu e você, nós nunca vamos poder culpar a Deus como eles fizeram. Por quê? Porque nós temos
esse, esse vínculo, esse princípio da liberdade com a verdade. Nós temos essa ligação. Então Deus colocou na gente o princípio de fazer o bem. Então eu nunca vou poder dizer para Deus, olha, eu fiz o mal porque o Senhor não me ajudou. Porque o Senhor não colocou em mim a verdade. O Senhor não colocou. O Senhor colocou a verdade em não sei aonde, mas em mim o Senhor não colocou. Eu nunca vou poder dizer isso a Deus, porque Ele colocou a verdade em mim como um princípio. Como um princípio a ser seguido. Eu só não sigo esse princípio se eu não quiser. Entende? Então o princípio de fazer o bem está em você, está em mim, está em nós. Nós só não fazemos se não quisermos. Ok? Precisamente por isso, a consciência se exprime com atos de juízo, que refletem a verdade do bem. Então, atos de juízo que refletem a verdade do bem. E não com decisões arbitrárias. Com decisões impostas, com decisões aí que se eu escolhi, está escolhido, pronto e acabou, não tem mais jeito de voltar atrás. É como um árbitro faz, por exemplo, um jogo de futebol. Não é que agora ainda tem o VAR para salvar os jogadores, mas antes, quando não tinha o VAR, o que acontecia? O árbitro anulou o gol, está anulado, embora tenha sido gol. Ou ele deu o gol e não era gol, estava impedido, mas ele deu o gol, está dado. Não pode voltar atrás. Então essas coisas arbitrárias são assim. Mas com o juízo da consciência não é assim. O juízo da consciência reflete a verdade do bem. Então você não vai ver a verdade do bem se você fechar os olhos. Estou dizendo assim, fechar os olhos, não os olhos da face, né? Mas os olhos do nosso coração, do nosso pensamento, do que acreditamos, do que queremos fazer. Então aí está. Se eu fechar os olhos da verdade, aí eu vou praticar a mentira, não tem como. E a maturidade e responsabilidade daqueles juízos, vou repetir, a maturidade e a responsabilidade daqueles juízos e, em definitivo, do homem, que é o seu sujeito, medem-se não pela libertação da consciência da verdade objetiva em favor de uma suposta autonomia das próprias decisões, mas, ao contrário, por uma procura insistente da verdade, deixando-se guiar por ela no agir. Então, o que o Papa quis dizer aqui? Que a medida... Lembra de uma perícope do Evangelho, onde Jesus diz assim: com a mesma medida que você medir os outros, você será medido. Com a mesma medida. Quer dizer, não é Deus que vai trazer uma medida, Ele já trouxe. Ele já colocou essa medida na gente. Essa medida chama-se juízo da consciência. Chama-se discernimento. Chama o senso. Algo que eu penso, que eu decido. E todas essas minhas decisões de fazer isto ou aquilo já estão iluminadas pela luz divina. Então, a medida que nós temos dentro de nós chama-se luz divina, chama-se princípio divino, que eu já expliquei isso agora há pouco. Essa é a medida. Agora, se eu uso essa medida para fazer o que ela veio tentar fazer em mim, que é o bem, então se eu uso essa medida para fazer o bem, eu uso 10 centímetros dessa medida, uso 1 metro, uso 1 quilômetro dessa medida, depende de quanto eu faço bem. De repente eu faço bem aqui assim, eu dou um copo de água para você, mas se você me pedir daqui a pouco um prato de comida, aí daí já é muita coisa. Então o copo eu dou, a comida já não dou. Então eu dei 1 centímetro, mas a pessoa pediu 10 metros, eu não fui capaz de dar os 10 metros. Mas de repente a pessoa pede 10 metros, você dá 1 quilômetro. Sabe quando Jesus disse também, se alguém te pedir a capa, dá a capa e oferece a túnica também. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos,
anda 2000. Então, quer dizer, a medida com que você medir os outros, quer dizer, o que é essa medida? É o amor. É o amor ou é o ódio? Se você medir com amor, 10 centímetros, 100 metros, 1 quilômetro, 10.000 quilômetros, então você amou bastante. Então, com essa mesma medida que você amou bastante, é que você vai ser julgado. Entende? Quer dizer, com o que você ofereceu para as pessoas, com o que você ofereceu para o mundo, é com esta medida que Jesus vai te medir. Agora, se você então escolheu praticar o mal, o pecado, então você foi fazendo mal para uma pessoa, você não perdoou a outra, você odeia seu pai, você odeia fulano de tal que te abandonou lá no altar, por exemplo, que acabou com o seu casamento, você odeia fulana que tirou o seu noivo, o seu namorado, ou fulano que tirou a sua noiva, não sei. Então você não perdoa, você não gosta, você recrimina, você faz fofoca, você julga as pessoas, você usa das pessoas para fazer o mal, para subir na empresa, por exemplo. E assim você vai fazendo. Então, todas essas medidas que você usou para fazer o mal, é com essa mesma medida que você vai ser medido. Então, por isso que nós temos que fazer a opção por fazer o bem, a não ser que, como diz muita gente que quer continuar fazendo mal, então eles inventam, eles criam bordões, eles criam temas, eles criam filosofias, pensamentos que dizem assim: olha, o que a gente faz aqui, paga aqui mesmo. Então, como eu não vou ter outra vida mesmo, vou ficar por aqui, deixa eu fazer o que eu quiser aqui. Então, quer dizer, essas pessoas arrumam um pretexto para fazer o que querem. Entende? Para fazer o que querem. A mesma coisa quando alguém pega a palavra de Deus fora do contexto. Então, a pessoa pega um texto fora do contexto para lhe servir de pretexto. Como que é isso? Satanás, por exemplo. Satanás estava tentando Jesus. Aí ele percebeu que Jesus sempre se defendia com a palavra. Sempre que ele tentava alguma coisa com Jesus, Jesus ia lá no Antigo Testamento e respondia para o demônio. Aí ele falou: é assim então que você faz? Então agora eu vou atacar a palavra, vou jogar a palavra em você, eu vou atacar você com a sua palavra, que você tanto ama. E aí ele tomou o Salmo 90 e falou: está escrito lá no Salmo 90, que é a palavra de Deus, que você que é um servo dele, se você pular daqui de cima deste abismo, bom, ele levou Jesus lá no abismo, não é? Se você pular daqui desse abismo, inclusive eu vi esse abismo quando nós fomos visitar a Terra Santa, perdão, eu vi esse monte, né, chamado Monte das Tentações. Gente, é muito alto, é íngreme assim, parece um prédio, e ele é muito alto, muito alto. Até teremos fotos, tudo, né? Enfim. Então, quando o demônio levou Jesus nesse monte das tentações, ele falou: olha, está escrito na palavra de Deus, se você pular daqui, os anjos te acolherão em suas mãos. É verdade ou não é? Jesus falou: é verdade sim, é verdade sim. Está escrito ou não está escrito? Está escrito sim. É palavra de Deus? É palavra de Deus. Então é verdade? Sim, é verdade. Então por que o senhor não pula? Ele falou: porque também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, não preciso pular daqui para provar meu Deus. Eu não preciso fazer isso, eu confio nele, eu espero nele, eu tenho fé nele. Então, se eu pular daqui para testar Deus, é porque eu não tenho fé. Então Jesus respondeu assim para Satanás. Entende? Então, quer dizer, Satanás usou um texto
fora do contexto para servir de pretexto, para liquidar Jesus. Então muitas vezes nós usamos esses refrões, esses bordões, esses ditados que o mundo diz, né? Tem aí, pau que nasce torto, morre torto. Não é assim, não pode ser assim. Se for assim, não existe conversão, não existe salvação para ninguém. Todo mundo está perdido. Não é verdade? Porque nós somos maus, nós nascemos no pecado, fomos gerados no pecado. Então nós já nascemos tortos. Ok? Agora em Jesus encontramos a salvação. Encontramos a nossa libertação, nossa cura. Então nos tornamos retos. Porque Cristo nos fez retos. Então deixei de ser torto. Ok? Vamos dizer assim. Então é claro que eu preciso então usar dessas objetividades que estão dentro de mim, desses juízos, da luz de Deus. Eu preciso fazer opção por fazer o bem. Porque eu serei medido com a mesma medida. Então eu não posso menosprezar isto daqui, menosprezar a palavra de Deus, ensinamentos. Não posso. Senão eu estarei. Lembra que há uns dias atrás eu disse a vocês que não é Jesus que vai mandar a gente para o inferno, é nós que escolhemos se nós queremos ir para o céu ou para o inferno, entende? Vocês se lembram disso? Que eu falei do julgamento imediato e pessoal após a morte? É você e Jesus que vai lá, que estarão juntos. Ele vai fazer uma pergunta, lembra que eu falei da pergunta? Ele vai perguntar assim para você: Luiz Carlos, você me amou? Então aí sim, eu vou ver tudo que eu fiz na minha vida, se eu amei Jesus ou não amei. Nas pessoas, no meu modo de ser, nos meus procedimentos, nas minhas atitudes. Ok? Então, aí eu vou ver se eu amei. Eu vou ver. E daí eu vou chegar à conclusão: Jesus, eu não te amei não. Eu pratiquei muita coisa errada. E infelizmente eu não procurei o Senhor, não me confessei, não fui atrás do Senhor, não fui me redimir, e eu não mereço o céu. De fato eu não mereço. Então aí está. É a pessoa que ela vai se entender com ela mesma diante de Jesus, porque diante de Jesus não tem máscara, não tem mentira, não tem falsidade, não tem nada. Porque Jesus é a verdade. Toda a verdade. Não tem como eu querer enganar Jesus, não tem como. Então é nesse sentido aí que está falando aqui. Mede-se então, não pela libertação da consciência da verdade objetiva em favor, mas ao contrário, por uma procura insistente da verdade, deixando-se guiar por ela. Então quer dizer, mas Luiz Carlos, mas espera aí, a minha vida até hoje foi só porcaria, só cometi erros. Então eu estou perdido? Não, você não está perdido. Se a partir de hoje você falar: eu quero viver a verdade de Jesus, eu quero viver a consciência reta, o juízo reto, eu quero fazer o bem, eu quero praticar as virtudes. Então sim, a partir de hoje você é uma nova pessoa, se confessa, procura um sacerdote, se confessa. O que você confessou não existe mais, foi perdoado por Jesus, foi atado numa... Quando você se confessa, seus pecados são atados numa pedra enorme e jogados no fundo do mar. Então seus pecados não existem mais a partir do momento em que você os confessou diante do sacerdote. O sacerdote te perdoou em persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo, ele te perdoou. Então esses pecados que você cometeu não existem mais, embora estejam na sua memória, como lembrança. Mas como pecado eles não existem mais. Então você não será julgado mais por eles. Será julgado daqui para frente. O que você fizer. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos fazer nossa oração final, que está aqui no livro, no final deste livro, né? É a oração que São João Paulo II faz a Nossa Senhora. Vamos lá. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia.
cumpra livremente as boas obras por Ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.